Vamos lá, doutor E Saulo aí, Nada. tudo Tudo bem, meu certo? amigo? Tudo Tudo jóia? bem? Boa noite, galera que tá entrando aí, nossos amigos médicos, meus amigos médicos. Boa noite, tudo bem? Igual eu estava adiantando para eles aqui, você é um daqueles cases que acabam virando até amigos da gente depois, de tanto bater papo, muito tempo. Um dos cases de Pois é, né? sucesso. Até depois, o pessoal que quiser saber mais, vai entrar lá no seu perfil. Quem assistir essa gravação daqui a um ano, pode também entrar no perfil, que é o Doutor Tontura, um dos perfis que eu julgo ser assim, de maior sucesso médico, porque é muito nichado, fala só sobre um assunto, que é um assunto assim, muito extenso, né? Porque tontura é um assunto gigantesco aí, são várias essa patologia se ramifica em várias outras, mas você, com muita competência, conseguiu fazer um desses primeiros Instagrams nichados dar certo. Se bem que já teu consultório, você vai contar pra gente, já dava certo antes disso. E para quem não te conhece, já vamos começar esse bate-papo, se apresentar, falar quem é você, especialidade, informação, tudo que você quiser falar para que alguém te conheça. Maravilha, meu. Vamos lá. Então, assim, né, para quem primeira vez aí que tá me vendo, acreditem ou não, eu sou especialista em tontura. Olha só, né? Por que que eu falo isso brincando, né, Vitor? Porque normalmente colegas médicos não gostam lá muito de atender tontura, né? Tontura acaba sendo uma parte meio deixada de lado dentro da medicina. Meus amigos da República, eles falam até hoje, né? Meu, por que você escolheu fazer tontura? O que que você tem na cabeça? Troco do que você atende tontura? Então, eu fiz a residência, eu formei na FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, estadual, querida FAMEMA, interior de São Paulo. Depois eu vim fazer residência na USP, aqui em São Paulo. Subespecializei em tontura e vertigem pela USP também. Fiquei por quase 10 anos na USP, atualmente saí em dezembro do ano passado. E agora eu estou aqui no consultório particular em Alphaville, exclusivamente, né, na vida particular, ou internações no Einstein e atendimentos no consultório particular. Então, esse sou eu, né? Engajado aí no mundo científico. Eu sou da coordenação do Departamento Científico da Academia Brasileira de Neurologia, ou Departamento Científico de Vertigem. A gente tenta lá levar para os amigos neurologistas um pouquinho mais de conhecimento sobre essa área, que é tão misteriosa, né? Esse vasto universo das tonturas. Tenho capítulos em livros, tenho alguns artigos publicados. Confesso que agora eu deixei, né, o lado científico, acadêmico de engajar os médicos a fazer isso, ainda estou nesse papel, mas bem menos. E agora eu comecei a trabalhar muito, né, que é a grande meta, o meu grande objetivo de vida, que é o lado de cá, de levar o público geral até o especialista em tontura. Então, de mostrar para a pessoa, para o sofredor em tontura, que são muitos, né, 30% da população vai ter em algum momento da vida, que existe um caminho, que existe uma saída, que existe, né, uma luz, uma esperança no fim do túnel. Então, eu estou muito mais agora desse lado de cá, né, trabalhando com a população geral, com o público geral, de ensinando eles como procurar ajuda, né, e o que, que pode ser a sua labirintite, tudo é labirintite. E estou deixando um pouquinho de lá, né, o lado acadêmico, ainda estou no departamento científico, mas saí da USP, então tô deixando de transitar mais por esses corredores acadêmicos. Muito Muito bem. bom. E o pessoal que te vê assim, cara de jovem, e realmente um médico jovem, mas já com muita bagagem, né, Saulo? Programas de TV que invariavelmente te convidam para participar, speaker, você é speaker aí, já palestrou em muitos congressos e tudo mais, e eu acho que é também por assumir e gostar dessa área que é um pouco relegada, principalmente o pessoal de otorrino, quando você fala de tontura, eles correm, né? Eles não querem, a gente sabe que tanto a neuro quanto a otorrino Catatorrino, ali pode fazer. pode Exato, né? Me perguntam muito, né? Quem que é o especialista em tontura, né? Quem que é o melhor médico para atender tontura? É o neuro ou o otorrino? Eu falo nenhum nem outro, nem o neuro geral, nem o otorrino geral. É o neuro especializado em tontura e o otorrino subespecializado em tontura. Porque o neuro geral e o otorrino geral, no geral também, eles não gostam, né, de atender tontura. Ninguém gosta, essa é a verdade. Por isso somos tão poucos, né? Faltam especialistas em tontura para a quantidade de sofredores de tontura do mundo, tá? A gente sempre pensa que o Brasil é o, né, sempre pior exemplo, o Brasil tudo dá errado, isso é no mundo, né? Então faltam especialistas em tontura no mundo, não é só uma realidade Brasil, é uma realidade universo. Você sabe bem que você já participou de muitos congressos fora e tudo mais, e tem amizades nesse círculo. E me fala uma coisa,
você, ao assumir essa questão do Doutor Tontura, ao publicar, porque para quem não sabe, você já tem um canal, né? Que é o Neurologia e Psiquiatria no YouTube há anos, se eu não me engano, desde Uhum. 2014, depois você pode me corrigir, 2014, 2015. 16. 16, eu achava que era 14, Ah, mas já, assim, é há anos, já há 4 anos. aham, Você tem esse sim. canal, você é esse canal é um dos maiores canais de médicos no YouTube, independente da especialidade, se a gente falar a nível de Brasil, talvez até América Latina e mundo, a gente precisa, não tem esse dado, mas é um dos maiores canais que existem, em que você publica conteúdo com uma frequência muito grande. E a gente viu que seus conteúdos, principalmente eu comecei a notar, nos primeiros conteúdos você já começou a nichar essa questão de tontura, vertigem, até que você tem já vídeos de centenas de milhares de visualizações. E aí depois, no segundo momento, você assumiu o Instagram do Dr. Tontura, mas coisas já estavam acontecendo há muito Que tempo. foi filosófico, né? Você me ajudou muito nessa decisão, a gente já conta pro pessoal. É, exatamente. Mas olha só, eu acho que é uma curiosidade. Quem vai ouvir isso aqui, eu acho que tem também. Você, ao nichar muito, porque esse é o maior medo, uma das coisas que eu mais falo, se você quer ter mais pacientes particulares, quando você assume um lado só, quando as pessoas têm a percepção que você é um dos maiores especialistas naquela área, não que você, assim, de fato seja e tudo mais, mas se você assumir aquilo lá, você já tem um meio caminho andado. Lógico, você precisa ser competente, mas já tem um meio caminho andado, porque enquanto a maioria está ali sendo generalista na própria especialidade, você está muito focado. E é natural que você acaba estudando mais aquilo, que acaba chegando em primeira mão coisas para você, e você se torna realmente uma pessoa muito desenvolvida naquela área. Só que a maioria fala, mas é daquela coisa, uma escolha, uma renúncia, eu não quero renunciar aos outros pacientes. Quando foi que você Uhum. tomou essa decisão de começar a falar mais de tontura e depois assumir isso e praticamente você vai me falar no seu consultório, provavelmente 90, 80% dos pacientes devem ser dessa área. Como é que foi? Quando que É, despertou isso? hoje assim, né? Surpreendentemente, eu diria, né? Ouso dizer que 95% dos meus pacientes hoje são tontura, né? São pacientes com tontura. Excepcionalmente, a regra, eu atendo um caso novo que não é tontura, né? Então, esses 5% dos pacientes que não são tontura são pacientes mais das antigas, pacientes de anos atrás. Então, hoje, se eu sento na frente de alguém aqui, de um paciente, começo a fazer anamnese, ele fala que não é tontura, eu vou estranhar. Eu falo, nossa, será que eu ainda sei atender alguma coisa que não é tontura? Eu fiz a subespecialidade de tontura, né? Eu fiz 2 subespecialidades, de hospitalismo neurológico, tanto que eu fiquei uma boa parte da minha carreira gerenciando, né? Coordenando serviços de neurologia, coordenei a neurologia do Campão, do Campo Limpo, coordenei a neurologia do Pirajussara, e eu fiz a subespecialização em tontura. E eu adorava, eu adoro, né? Eu amo a arte da neurologia e da medicina como um todo, né? Então, se me perguntasse 15 anos atrás, né, como que você se enxergava na carreira, eu ia falar, né? Eu seria aquele médico que atende tudo e tudo muito bem, né? Tudo com muito rigor e tudo mais. E olha só, né, como a medicina vai levando a gente para caminhos que a gente nem imagina. Chegou um ponto que eu comecei a ver que a aceitação do discurso sobre tontura era muito grande, né? Eu comecei a lançar alguns vídeos, alguns conteúdos no YouTube e careciam, né? Quase não tinha informação sobre tontura na rede. Comecei a deixar algumas pegadas digitais, algumas trilhas digitais relacionadas à tontura e começaram a me procurar mais pessoas dessa área de tontura. E aí foi ali que eu tive que fazer, né, a grande decisão da minha vida, né? Se eu iria só falar disso realmente, ou se eu iria mesclar e continuar dentro da neurologia geral, dentro, né, da neurologia também de hospitalismo, enfim. Foi uma tomada de decisão bem difícil, né? Até porque, na minha cabeça, era impossível vingar uma carreira exclusivamente dentro de tontura. Bem isso que você está trazendo, né? Essa temática do medo de eu ser o subespecialista nunca procurado. Então, né, a gente fala, né, eu brinco muito lá, eu falava isso para os residentes lá da USP, né, a síndrome do eterno residente. O cara subespecializa e depois vai morar numa cidade que ele vai ver um caso a cada 4 anos daquilo que ele subespecializou, né? Então tinha que tomar cuidado com isso. Mas aí eu ousei, eu falei, a partir de agora eu vou só falar de tontura, né? Eu vou começar realmente a jogar conteúdo sobre tontura. Eu quero vestir essa camisa, né, da pessoa que sofre de tontura, do sofredor de tontura. Eu quero falar por ela, eu quero representar ela. Eu quero que o meu discurso, minha palavra de ciência seja uma esperança para essa pessoa. Então, eu quero entrar na dor dessa pessoa, eu quero entrar no sofrimento dela
E eu quero dar dicas, né? Dicas e dicas e dicas e mais dicas para pessoas que, se por algum motivo da vida estão sofrendo de labirintite e tontura, elas conseguirem chegar na ajuda correta. E comecei a descarregar conteúdo e apostando nesse sentido, né? Apostando, às cegas mesmo. E aí veio o grande norteador da carreira, né? Crio ou não Instagram? E aí foi até um bate-papo em casa aqui com o Vitor. O que que a gente tinha de panorama naquela época? A gente tinha o Instagram, a ferramenta social mais fútil do mundo, né? Acho que agora perdeu o trono para o TikTok, mas ainda é uma ferramenta social, né, cujo conteúdo é futilesco, vem de imagem, vem de estética, vem de entretenimento. E, poxa, de repente vem um cara falar não só de neurologia, mas falar de tontura, uma coisa super específica, uma coisa, né, que cria, né, um certo asco, né, uma certa sensação ruim. Tontura é uma sensação ruim, né, que ninguém quer ter. Então a gente tomou, né, eu e o Vitor, a gente filosofou muito, né, será que vale a pena criar um perfil? Será que tem chance de vingar? E o Vitor incentivando, manda bala, meus, tem que tentar, vai ser pioneiro, né? Os médicos estão vindo com tudo agora no Instagram e com os médicos de estética, né? Com conteúdo não estética não tem quase nada e tudo mais. E foi aí que eu criei o Instagram, que agora deve ter 3 anos. Deve ser, né, Vitor? Não lembro quando que a gente 2 anos conversou e isso. meio no mínimo. 2 anos e meio, né? Deve ser. E aí sim, né, ali no Instagram eu assumi um nome que as pessoas já me chamavam, né, os pacientinhos lá da USP do consultório já me chamavam de Doutor Tontura brincando. Eu tinha uma plaquinha que eu ganhei, escrito Doutor Tontura, e todo mundo via na clínica e todo mundo falava, brincava, né, já era um nome corriqueiro. E aí eu assumo essa identidade propositalmente para ser icônico, né, assumir esse nome exatamente para chocar, cuja intenção é chamar a atenção da pessoa, para a pessoa parar e olhar aquilo que eu tenho para dizer para ela. Nossa, doutor tontura, né? Deixa eu ver o que esse cara tem para falar porque eu tenho tontura. Ou porque minha tia tem tontura, ou porque minha avó tem labirintite, enfim. Então eu escolhi o nome, o perfil, né, doutor tontura, né, de propósito para a pessoa entender que assim, aquele médico só vai conversar disso. E deu muito certo, né? Deu muito certo. Eu comecei a perceber que, assim, aos poucos, com as pegadas, com as trilhas das redes sociais, eu fui cada vez me referenciando mais. Eu comecei a ser encontrado muitas vezes por pessoas que sofrem de tontura crônica. Eu comecei a virar um norte de referência para essas pessoas. A intenção nunca foi aumentar o fluxo de consultório, mas secundariamente, né, uma coisa por osmose acabou acontecendo. Então, qual que foi, né, a meta minha e da Maria Fernanda, né, que criou junto comigo o Neurologia e Psiquiatria TV lá no YouTube? A gente está com 450 mil, hein? Fazendo Caramba. 450 mil seguidores. Nossa, que Ah, engraçado. Bateu 100 mil, até chegar nos 100 depois, mil demora, né? Mas depois as coisas acontecem tão rápido. Da próxima vez depois que a gente vai. conversava, isso assim, 800 mil. Exato. E a gente nunca pôs dinheiro, hein, meu? A gente nunca pôs um É. centavo, nem no Insta, nem no YouTube. Tudo orgânico, né? Tudo orgânico. Explica para Real... eles, é você, sua esposa é psiquiatra, você é o neurologista e É, conteúdos, né? eu sou neurologista, ela é psiquiatra, e a gente viu que não tinha informação quase nenhuma na rede sobre o assunto. A gente falou, vamos criar um canal para ajudar as pessoas, para levar essa informação do bem, né, para lares, para casa das pessoas? Vamos. Sem ambição nenhuma, né, de nem ter número de seguidor, nem placa do YouTube que hoje a gente tem. Hoje a gente ganha um farelinho de dólar do YouTube, nunca foi a intenção. Paga o custos da filmagem, tá? A gente pensa, YouTube deixa milionar, não. Pelo menos na realidade ali médica, não. E aí a gente começou a perceber que secundariamente começou a vir pessoas do Brasil atrás da gente porque via os vídeos. E aí foi a grande guinada, a grande surpresa da minha carreira, né? De repente eu comecei a receber cidades da região, de repente eu comecei a receber cidades do interior de São Paulo, de repente começava a vir um paciente do Rio, um paciente de Brasília, né, que são pontes aéreas, são locais próximos. Daqui a pouco, quando eu atendo o paciente de Alphaville, era a exceção à regra. Então hoje, né, 98% dos meus atendimentos, cada 100 pacientes, só 2 são de Alphaville, que é onde eu moro, que é onde está a minha clínica. 98 são pessoas do Brasil, sofredoras de tontura, que me encontraram em algum momento na internet, quer seja no YouTube, quer seja no Insta, quer seja num programa de TV que ficou na internet ou em algum programa de TV que eles viram, e eles vêm atrás de mim com, né,
uma novena, já foi em 10 médicos, 15 médicos, porque ninguém sabe atender tontura direito, só nós especialistas em tontura, e eles chegam para mim desse jeito, né, atrás ali de uma melhora. Então, se me perguntasse, né, 10 anos atrás, você só vai atender tontura e você não vai atender pacientes de Alphaville estando em Alphaville. Eu ia falar, lógico que não, isso é maluquice, né? Isso é impossível, humanamente impossível. E não, é possível, né? E aconteceu. Minha esposa, a mesma toada, né? Ela atende, talvez ela um pouco menos, porque ela não fala só de um assunto, ela fala de psiquiatria como um todo. Mas dá para dizer que uns 60% das pessoas que procuram ela não são pessoas de Alphaville, são pessoas também do Brasil que estão por aí em busca de ajuda. Maravilha. E da última vez que a gente conversou, só tinha um estado que você ainda não tinha atendido pacientes. Você Hum, lembra? Eu só não lembro se era Paraíba ou Maranhão, ou até. Não, é Alagoas. Alagoas, é Alagoas. verdade. E atendeu o Alagoas. paciente de Alagoas agora? Ainda não. Fazer uma Os- promoção. Quem for de Quem é de Alagoas, vem. Alagoas e quer tratar tontura, pega um avião. E geralmente como que acontece? Esse paciente que sai, já que eu falei Paraíba, o paciente sai da Paraíba, ele pega um voo só para te ver. Acontece isso. Meu, eles ligam, eles já falam que eles são de fora, as secretárias elas já falam para eles, né? Que agora, com o tempo elas foram calejando, né? Elas já dão uma ideia de distância do aeroporto até Alphaville, elas já dão contato de hotéis de Alphaville para a pessoa ficar, caso ela queira. E a pessoa vai, pega o avião, aeroporto, pernoita no hotel, passa no atendimento e vai para o aeroporto e volta para casa. Basicamente isso. Muito bom. Surreal, né? Não, surreal, inimaginável, né? Não, é que se a gente for pensar na psicologia de vendas, principalmente, uma pessoa está disposta a gastar para resolver um problema, tá, aí ela vai lá e gasta. E aí, e quando eu falo gastar, não é só dinheiro, não, é gastar o tempo também, gastar a Energia, esperança né? dela, energia, tudo isso. E aí ela vai no especialista ali na cidade dela, que não é porque é melhor ou pior, mas porque não é um especialista só em tontura. Igual você falou, ela já peregrinou muitas vezes. Essa dor de estar 15, 20, 35 anos sofrendo, e tentando. Na hora que ela encontra, por isso que eu acho que tem essa questão de, não digo que é a salvação para todo mundo, mas um dos caminhos é eu me especializar, e principalmente em algo que seja crônico e que milhões de pessoas têm, não adianta também eu querer ser o doutor, e aí tem alguns tipos de tontura que são muito raros também, não adianta, porque não vai dar certo. Mas essa pessoa está disposta a pegar um avião e pagar mais caro. E aí a gente já entra nessa segunda esfera, que é construção da sua clínica e tudo mais. Hoje é uma clínica que atende, pelo menos pelo que eu sei, só pacientes particulares, e não é porque questão de ganância, isso e aquilo, não, porque uma hora, 2 horas com o paciente. A tua procura é muito grande, a gente sabe, então tem filas de espera. Antes da pandemia, estava voando o negócio, não sei agora. Como que foi desde a concepção da sua clínica até o momento que ela está atual? Quantos profissionais trabalham nela agora, ou Sim. trabalhavam antes da pandemia e tudo mais? Como é que É, foi isso? a ideia era assim, né? Eu e a Maria Fernanda, a gente veio muito calejado do SUS. A gente trabalhou por muitos anos no SUS. Inclusive, eu fiquei praticamente 10 anos, né, de trabalho voluntário pelo SUS, trabalhando sem receber mesmo, por uma questão de caridade. Enfim. Mas a gente começou a ver que alguns empregos nossos do SUS começaram a coagir a gente para atender 5 por hora, 6 por hora, 4 por hora, o que começou a se tornar inviável, porque na psiquiatria e na neurologia o atendimento ele é muito artesanal. 80% do diagnóstico vai sair pela história clínica, o exame neurológico ele despende no mínimo 15, 20 minutos bem feito, rápido, né? Um exame completinho vai durar mais ou menos 25, 30 minutos, enfim. Então a gente viu que era impraticável, né? Era inviável. Então a gente falou, a gente vai se sujeitar para sempre, né, a ter a regra dos outros para os nossos tempos de atendimento, ou vamos criar o nosso negócio e fazer as nossas regras. Vamos criar o nosso negócio e vamos ver o que dá, vamos apostar nele. Então a premissa nossa, né, da medicina que a gente estuda para fazer na faculdade, né, aquela medicina com tempo, a medicina com calma. Então, os atendimentos da clínica é 1h30, primeiro atendimento, 1h30, dois, dá direito a retorno, e todos os outros atendimentos de 1 hora. Ou seja, né, a gente tem tempo para fazer aquela medicina que a gente acredita. Para fazer isso, né, uma vez que a gente não ia trabalhar com volume, a gente só podia realmente trabalhar com particular. E aqui, né, o grande divisor de águas entre o fiasco, né, e o sucesso foi marketing.
né? Então a gente abriu a clínica, a gente fez um site bacana, aprendi a mexer no AdWords, marketing e YouTube, Instagram, isso tudo em paralelo funcionando. No começo, né, o que que a gente tinha? Um monte de emprego satélite para manter o consultório para a gente atender um período na semana. Lembro o meu primeiro mês de consultório que eu atendi um paciente no mês inteiro. Segundo mês eu atendi, sei lá, 3. Então a gente ficou por muitos anos, né, assim, por um ano e meio, talvez, um ano e meio, com empregos satélites para manter a clínica aberta. Então, pagando para funcionar. A psiquiatria decolou muito mais rápido, né? A psiquiatria, ela tem um nicho de mercado muito bom, né? Muito melhor que neuro, que é um nicho bom também, mas decolou muito mais rápido. Na sequência veio a neurologia. Na época a gente tinha 2 salas só na clínica, a intenção nossa era só que a gente atendesse lá. A gente viu que, poxa, começou a ter procura, graças a Deus começou a lotar a agenda, a gente começou a ter espera, começou a, né, as pessoas, pela questão da espera, desistir do atendimento, foi aí que a gente se deu conta que precisava trazer mais profissionais que pensavam como a gente, que contribuiriam para o nosso trabalho. Então, hoje a gente tem ao todo 12 médicos na clínica, né? A gente tem lá 4 salas que a gente reveza, então os médicos não atendem todos os períodos, né? São alguns períodos na semana cada médico. Mas a gente tem lá agora, né, 2 tonturólogos, né, eu falo tonturólogo brincando, eu e o Vitor. A gente tem mais uma outra neurogeral que é a Juline. A gente tem 3 psiquiatras, a gente tem 2 psicólogos. Então a equipe foi crescendo aos pouquinhos. A gente tem uma clínica que faz cuidados paliativos, que é uma coisa super importante. Mais 3 secretárias, né? Então hoje ao todo a gente está com uma equipe com 15, né, 15 pessoas. Que era uma coisa assim que a gente não imaginava, né? A dimensão que a coisa ia chegar, né? O ponto que a gente ia chegar. O grande divisor de águas, marketing, né? Marketing. Se a gente abrisse a clínica em Alphaville e ficasse lá sentado esperando as pessoas aparecerem, a gente estava nessa até hoje, né? 1, 2 pacientes no mês. A gente foi com marketing agressivo. A gente torrou muita grana, Vitor, muita, com revista. Eu lembro quando a gente abriu a clínica, a gente gastou 30 mil numa única revista aqui de Alphaville. Trouxe 3 pacientes, sei lá, 30 mil reais. E ao passo que a gente jogou 300 reais no Google e já trouxe 20 pacientes, né? Naquela época o Google era muito mais produtivo do que era hoje, né? Ainda é muito produtivo, mas era muito mais fácil, né? O Google, o leilão era mais tranquilo, né? Então, a gente deu muito murro em prego, né? Gastou muito com marketing desnecessário. Folheto, panfleto, umas coisas antigas, a gente apostou em tudo. Quem dava retorno era a questão digital, era o site, era estar nas redes sociais e era ter o AdWords funcionando a todo vapor. E aí, obviamente, né, o grande norte da abertura do consultório foi o médico celebridade, né? Então, quando eu tinha terminado a residência, não, já fazia algum tempo que eu estava. A gente já tinha abrido, né? Tava para abrir o consultório, foi quando você lançou o primeiro médico celebridade. Você foi aluno em 2014, eu lancei em 2013, É, mas na turma que eu incorporei mesmo, você foi um dos primeiros alunos e um dos que é. mais no começo me impactou, porque era uma experiência nova para mim, quase ninguém perguntava nada. O médico se inscrevia, a maioria não assistia. Você foi um dos primeiros que, talvez foi o primeiro que começou a assistir e fazer pergunta. Ele falou, ó, o que que você Aí você acha? lembra Vai que fazer você lembra assim. que eu ainda falei, ó, quero fazer uma clínica aqui para pegar o público mais premium, né, e Lembro, lembro. tal. Você ainda ficou em dúvida entre algumas cidades, que é até interessante você falar isso. Antes de abrir a clínica, teve um Exato, planejamento, não foi assim, ah, vou exato, abrir de qualquer maneira. Até é interessante você falar sobre isso, porque algumas dicas para quem um dia vai abrir e tudo mais, o exato. negócio. É, que negócio assim, né? Você tem que fazer aquela brincadeira, aquele jogo mental de se imaginar dali a 10, dali a 20 anos, né? Onde você quer estar, como você quer estar trabalhando, você quer ter família ou não, né? Você quer ter filhos ou não, enfim, você quer estar trabalhando em clínica particular ou SUS, você quer ter vínculo com o hospital ou não, enfim. Então, o primeiro passo é esse, se imaginar dali a 10, 20 anos e a partir disso você vai tentar montar a sua carreira. Por quê? Se você não faz esse vislumbre do futuro, acontece aquilo que eu falei. Você vira o mega, hiper, ultra especialista e vai numa cidade de 10 mil habitantes que nem tem aeroporto perto, né? Tem lá uma rodoviária velha, não vai atender aqueles casos que você estudou tanto para atender. Então você tem que ter muito esse foco. Gosto de cidade pequena, quero morar numa cidade de 30, 20 mil habitantes, legal, meu. Até aqui tá bom me especializar.
A cidade vai precisar de um bom especialista em neurologia, ponto. Ele não vai precisar do cefaliatra, o cara super especializado em press, que é um vasoespasmo cerebral. Não vai precisar disso. Então, esse foi o primeiro ponto, né? Eu e a Maria Fernanda, a gente queria ficar perto de São Paulo, a gente queria uma cidade grande e uma cidade que permitisse a gente afunilar um pouquinho, atender casos mais graves, casos fora do cotidiano. Então, a gente ficou na dúvida na época, né? Grandes centros urbanos. A gente ficou na dúvida entre Ribeirão Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Alphaville. E foi aí que tinha um amigo meu, morava aqui em Alphaville, fez um puta marketing da cidade. Geograficamente fazia muito sentido, porque é muito perto de São Paulo, isso me permitiu ficar 10 anos vinculados à USP, né? Então, eu ia e voltava para o Hospital das Clínicas, né? Alguns dias da semana. E tem estrutura, né? Tem logística, tem aeroporto perto para as pessoas, né, chegarem, caso acontecesse, né, o que aconteceu, né, de a gente virar uma referência dentro do Brasil. E tem público que paga consulta particular, né? Esse foi o grande diferencial de Alphaville. Alphaville tem muita cultura de São Paulo capital. A cultura de que pessoas que ganham bem, elas têm seguro de saúde que tem um bom reembolso de consulta particular. Então, com isso, permite elas irem a médicos particulares e o convênio reembolsa uma boa parte desse atendimento. Então, isso é cultural em Alphaville, assim como em São Paulo. É diferente da realidade, por exemplo, que a gente vê em Sorocaba, onde meus irmãos e meus pais moram. Lá a gente tem o convênio top da cidade, que só cobre a rede do convênio, que você tem que passar no médico dos convênios, você tem que passar no hospital do convênio, no laboratório do convênio, você fica atrelado no convênio, você não tem o seu direito de escolher. Se você passa por um médico particular em Sorocaba, você paga a parte, seu convênio não te ajuda em nada. Então a gente viu que, né, pensando nessa logística, né, São José, Sorocaba, Ribeirão e Alphaville, Alphaville fazia mais sentido por ter essa cultura mais paulistana, né, essa cultura mais de São Paulo capital, e tem um público premium, né? Muita gente acha que Alphaville é um bairro de São Paulo, né? Na verdade é uma cidade muito perto, mas é uma cidade com status, né? Quando se ouve falar em Alphaville, você já pensa, né, um pouquinho, vem na cabeça dinheiro, né? Vem então aquele follow the money, né? Siga o dinheiro. Um Foi dos mais maiores ou PIBs, menos. né? PIBs ou renda per capita do país, se eu não me engano. Não, aqui é muito, né? É um distrito, né, entre Santana de Parnaíba e Barueri. Tem 80 mil habitantes, mas tem muito público que vai e volta, né? Muita gente que é de São Paulo e que trabalha em Alphaville. E Alphaville tem muita sede de empresa. Então, a matriz disso, matriz daquilo, a central Brasil daquilo. Então, tem um público muito executivo, né? Muitos pacientes nossos daqui são executivos, né? Gerentes, diretores, presidentes, CEOs, né? A gente tem aqui altos cargos em Alphaville e grandes empresas, né? Em matrizes. Então, isso facilitou bastante também, né? Essa ideologia nossa de só trabalhar com o particular. E isso foi uma coisa que a gente decidiu, né? A gente quer trabalhar com o particular para ter mais tempo para atender. Eu acho que não existe uma estratégia errada, né? Se você quer atender convênio, acho que não é uma estratégia errada. Você só tem que realmente saber, né, as imposições que você vai ter por conta dessa opção, as vantagens, os prós e os contras, e seguir aquele caminho. Eu vejo muita gente da neuro, né, que eles se perdem nesse caminho, eles não sabem o que querem, aí eles querem fazer atendimento de convênio ao mesmo tempo um consultório particular, e aí nenhuma das coisas vinga direito, porque eles não conseguem dividir energia entre os dois cenários. Ou então, na neuro, né, eu tenho muitos residentes recém-formados com a seguinte ideia: eu vou começar atendendo convênio para fazer nome, depois eu vou começar a fazer particular. E acaba sendo um fiasco, porque a maior parte dos pacientes acaba não fidelizando, acaba, né, não conseguindo ter o pagamento. Você já filtra o público logo ali, né, quando você toma a escolha, né, de quando você abre o seu espaço profissional. Então, se você pega um público que você atende convênio, que é um público mais de renda baixa, e de repente você quer ciclar para um público particular, né, de classe média, média alta, é muito difícil você fazer isso, né? Então, você tem que ter muito bem focado e acreditar, né? Foi isso que a Maria Fernanda a gente fez. A gente falou, meu, pode dar muito errado, o projeto Alphaville vai ser 2 anos. Projeto Alphaville deu certo, a gente continua. Projeto Alphaville deu errado, a gente casca fora para outro lugar e recomeça do zero e vamos embora, né? O importante é não deixar a peteca cair. Graças a Deus deu super certo.
Já indo para o sétimo ano, se eu não me engano, depois você, você me fala. E olha só, você falou para Sétimo mim ano, sobre sétimo ano. reembolso, e quando. Sétimo ano, já vai fazer 7 anos. É. E daqui a pouco já 10, depois 20, daqui a pouco estou conversando com o Saulo Grisalho, com seus 25 anos de Alphaville. E você falou para mim reembolso, e muito Ixi, provavelmente para você atender 100% de pacientes particulares, o reembolso ele deve estar incluso aí na sua estratégia. E eu vejo que a maioria assim, de quem a maioria dos seus colegas tem muito receio com reembolso, porque tanto estão em culturas que o reembolso não é tão difundido, então o próprio paciente tem medo, então o médico já fala, eu nem vou falar a questão do reembolso, que eu vou perder um paciente se eu entrar nesse mérito. Que ele tem, eu prefiro atender ele no plano ali do que dificultar. Mas eu acho que o grande segredo de começar com o reembolso é ter processos para isso. E vocês construíram, de vez em quando acho que vem alguns pacientes que nunca fizeram reembolso, que aí você tem a maneira de falar com ele, de explicar o que é e tudo mais. Vocês criaram esse processo desde o início? Como é que foi? Foi no dia a dia, aprendendo, e depois reunião? Como é que foi essa questão? até ainda mais a gente médico que é, né, desantenado em tudo, só é antenado em medicina. Então, muita gente ela tem um convênio legal, ela paga, ela usa a estrutura do convênio, mas obviamente o convênio não conta para ela que ela tem reembolso. E às vezes a gente já vê, né, a pessoa liga, aí as secretárias têm toda uma preparação de apresentação da clínica. Quando eles perguntam, atende convênio, elas já têm toda uma resposta pronta, né? A resposta pronta ela coloca, né, que a gente não atende convênio porque o atendimento é prolongado, porque não conseguiríamos pelo convênio, pelo valor que eles oferecem, oferecer a medicina de qualidade humanizada que a gente preconiza, que a gente acredita. E aí a gente faz esse link, né? Olha, mas será que o seu convênio não tem reembolso? E muita gente, como assim? Dá uma ligadinha. Antes as secretárias faziam isso. Elas ligavam, me passa o seu convênio e ligava e descobria o reembolso. Depois os convênios proibiram. Agora só os titulares que podem saber quanto que é o reembolso pelo contrato. Ou o corretor, né, que fechou o seguro para eles. Então a gente orienta, olha, dá uma ligadinha no seu convênio, pergunta assim assado, tenta descobrir e tudo mais. E muita gente se surpreende. Liga depois de novo, eu quero marcar. Você sabe, não acredita. Descobri lá que eu tenho reembolso de R$ 280, já me ajuda bastante, vou marcar. E muitas vezes, né, nessa procura pelo convênio, às vezes a pessoa não tem reembolso nenhum, mas o discurso das secretárias convence eles de que vale a pena investir para você ter um atendimento diferenciado. Porque o discurso é exatamente esse e é real, e é inegável, né? E nenhum convênio vai poder falar para a gente que a gente vende inverdades. O discurso é, olha, a gente aqui tem atendimento de 1h30, você não vai conseguir ter um atendimento com esse tempo e com essa atenção no convênio. No convênio, normalmente, são 2 a 6 por hora, dependendo do convênio. Os melhores vão ser assim, né? Então, esse discurso as secretárias jogam para eles. E muitas vezes o paciente ele reflete. Ele fala, vale a pena investir esse dinheiro se eu quero um atendimento diferenciado, em especial se falando de saúde mental, né? Porque eu vejo que, eu imagino que tem colegas me vendo e falando, nossa, 1h30, que exagero. Eu vejo que tem muitas especialidades que dá para você fazer um atendimento prime, nota 10 com menos tempo. O nosso problema, né, o nosso grande problema são as especialidades, né? A psiquiatria é muito artesanal e a neurologia é muito artesanal. Mas eu acredito que tem sim, né, especialidades como oftalmologia e tudo mais, que você faz um atendimento top em 40 minutos, né, facilmente. Porque é outra pegada, é outra jogada, né? A anamnese não tem que entrar em determinados assuntos, não tem que perguntar entretenimento, atividade física, vida social da pessoa, porque não tem nada a ver, né? Para a gente tem tudo a ver. Então, a nossa anamnese, a nossa entrevista médica, ela é muito prolongada. Estou falando muito, meu, você vai me interrompendo aí. Não, não, mas é tudo pertinente. Inclusive, quando você disse que não tem problema nenhum se você atender só convênio, você atender clínica popular ou só particular, até porque eu conheço pessoas igual você assim que tem muito sucesso em consultório só de convênio, outros só popular, outros prêmios como o seu. A questão é saber qual campo que eu vou jogar, qual o esporte que eu vou jogar e jogar com as regras daquele esporte e não Exato, querer misturar e tudo mais, que é o que a maioria faz, né? exato. Que E, eu e olha só, falo, você falou de né? secretário. Eu até falo, né? Não existe estratégia errada, existe tática errada, né? Então,
A minha estratégia é atingir tal público. Beleza, se você não tiver as táticas certas para chegar naquilo, ali que você se perde, né? E ali que você sai do prumo e, né, fiasco, né? Pode perguntar, te interrompi. Exatamente. Não, a minha pergunta é porque você entrou nesse campo de secretária, e é interessante porque você foi uma das primeiras pessoas que, ao falar de secretária para mim, você frisou. Minha secretária, ela tem formação universitária, minha secretária, a primeira, eu acredito. Então, eu imagino que agora continua com essa mesma tendência. É uma Sim, sim. secretária que eu vou pagar um variável para ela, que ela vai ter produtividade. Você não foi aquele que falou para mim o seguinte: minha secretária é mais barata, ou ela é parente do meu parente, ela é amiga, familiar, ou ela é minha esposa. Não, minha secretária é alguém profissional. Você foi um dos primeiros a me falar esse tipo de coisa. E Sim. a gente vê quanto que é importante isso hoje, né? Como é que é essa questão das suas contratações de secretária, treinamento, qual que é o perfil que você sempre busca aí na clínica? Bom, você aí que está me vendo, se você é médico e pensa em abrir uma clínica, já entenda que a secretária é a pessoa mais poderosa dentro da sua clínica, só que você não sabe disso, né? O médico ele não sabe disso, mas a secretária é a pessoa mais poderosa. Porque eu posso muito bem, meu, ser secretária, tô aqui com o telefone, tô de saco cheio. Pá, deixa o telefone fora do gancho, deixo lá, 3 horas sem atender. O médico vai saber? Eu posso muito bem, alô? Não atende convênio não, tá? Tá, tchau. Posso muito bem fazer um atendimento porco, né? Um atendimento automatizado, robotizado, sem interesse, sem engajamento nenhum. Ou seja, né, o secretário, a secretária pode estar boicotando a agenda do médico sem ele se dar conta disso. E aí, poxa, né, tô fazendo marketing, tô fazendo bonitinho, tô investindo no Google, tenho um site top e não tá vindo paciente para agenda. Por quê? Tá parando na secretária, a secretária não tá convertendo. Então, isso é uma coisa que a gente acreditou, né? Entrou na ideologia do projeto Clínica desde o começo. A gente vai contratar pessoas com formação, pessoas, né, com alta performance cognitiva, pessoas que têm uma noção mais clara das coisas para fazer e executar papéis mais difíceis. E essas secretárias, elas vão ganhar uma produtividade, ou seja, quanto mais os médicos ganharem, mais elas ganham. Então, fica muito claro que se eu brigar para esse paciente aqui, para ele agendar, isso não vai refletir no bolso só do Dr. Saulo, vai refletir no meu bolso também. Então, isso engaja elas, né? Faz elas vestirem a camisa. E treinamento, capacitação, né? Assim, o que eu falo para elas, eu falo exagerando, né? Tocou o telefone aqui, me custou R$ 20, hein? R$ 20. Vocês têm que transformar esses R$ 20 numa consulta. Se você atender e desligar sem marcar, R$ 20 que eu perdi. Vamos pôr R$ 20 num cofrinho aqui. Então, ele vai vendo o tanto que a gente perde no dia. Então, uma ligação ela é muito valiosa, né? Quando você dá essa noção de dinheiro para elas, né? Obviamente 20 é muito exagero, mas pelo menos você dá uma coisa mais concreta para elas entenderem o valor que é aquela chamada, né? Não só vai refletir no bolso delas, mas é muito importante para a clínica, custou dinheiro para a ligação chegar ali. E a gente capacita, resposta pronta, resposta pronta. Então, uma coisa que eu brinco, né? Eu tenho uma das secretárias minhas lá que ela é mais seca. E eu falo, não, meu, você tem que estar na Disney, tem Disney, você trabalha na Disney. Você ligou aqui, tem que ser voz de flores, voz sorridente. Essa capacitação, ela é eterna, né? Ela é continuada. As minhas secretárias, elas são tops, assim, não tenho, né, reclamação nenhuma. Mas sempre a gente tem que estar reciclando. Né? Às vezes eu presencio um atendimento, acaba o atendimento, como que eu faria aqui? Eu faria assim, assado, essa parte que você falou legal, essa outra parte que você falou faria diferente. E a gente tem um monte de textos prontos. O paciente ligou, perguntou qual que é o currículo do Dr. Salva. Elas têm. O paciente ligou e, sei lá, surpreendeu perguntando se é o açougue. Olha, não é o açougue, mas aqui é uma clínica de neurologia e psiquiatria. Se algum dia você precisar de um neurologista ou um psiquiatra bom, liga pra gente. Eu falo para elas, né? Qualquer ligação tem potencial de venda, porque esse cara que ligou perguntando se é açougue, se ele tem uma irmã com enxaqueca, ou se amanhã ou depois ele tem uma depressão, pode ser que ele lembre daquela ligação do açougue que pegou ele desprevenido. Então, toda ligação tem um potencial de venda. O problema é a sobrecarga, né? As secretárias, por isso que eu tenho 3 hoje, né? Mas as secretárias ficam ali a 1.000 por hora, né? Atendimento no balcão, telefone tocando, aí tem que emitir nota, aí tem que fazer o trabalho burocrático, né? De contabilidade, de fechamento. Então, elas estão sempre a 1.000 por hora. Então, às vezes eu vejo que a sobrecarga de trabalho impede elas de fazer um atendimento mais premium no telefone. E aí eu paro
Tô te ouvindo, tô te ouvindo. tá? Tinha caído E um aí eu pouco, mas falo, né? agora. Eu paro tudo e falo, para tudo, porque a meta maior é o agendamento. Então, tudo é secundário. A meta maior é o agendamento. E aí também, né, meu, tem todo o treino para recepção do paciente, né? A gente tem todo, né, um trabalho de pré-marketing, o paciente agendou, elas vão lembrar 2 dias antes, né, a pessoa, elas mandam material de boas-vindas, passou atendimento né, em consulta, a gente tem um pós-marketing, elas mandam um agradecimento, uma semana depois elas ligam perguntando como que a pessoa tá, se ela tá precisando de alguma coisa, se tem alguma dúvida. A gente deixa um WhatsApp da clínica para a pessoa poder tirar as dúvidas que ela tenha. Então, tem todo esse trabalho também, né, de bastidores. E a capacitação Ótimo. é eterna, né? A capacitação é eterna. Mas ótimo, você falou uma frase que eu acho muito interessante. A prioridade é o agendamento. Ah, doutor, mas eu estou fazendo uma nota. Não, mas eu tô. A Não, prioridade é o o agendamento. A nota a agendamento. gente faz depois. Porque a gente sabe como Ligou, que meu, é. você vai parar o que está fazendo e você vai atender com voz de Disney, melhor, né? A pessoa está ligando para o melhor lugar do mundo, o lugar mais feliz do mundo, você vai converter essa ligação, exatamente. Mas eu acho que o que falta na maioria dos casos é o médico, ele já é sobrecarregado, vários trabalhos, família, a gente sabe como que é. E parar de vez em quando para ouvir um atendimento e corrigir na hora. E sempre reforçar esses valores, que o agendamento é prioridade, mas alguns outros valores, e treinar scripts e tudo mais. Eu acho que falta isso. É uma hora que não adianta você contratar, não sei nem se existe, a melhor secretária do mundo, mas não adianta você contratar o profissional mais capacitado se você não tiver também, não a todo momento, porque você também não tem esse tempo do mundo, mas de vez em quando fazendo esses reajustes. E aí tem a questão da valorização dela, que a valorização a gente diz, o quanto que eu vou mostrar para ela que eu estou empenhado em fazer ela crescer, que é pagar um variável, um bônus no fim do ano, dar uma viagem, qualquer coisa, e aí existem várias maneiras. Na tua específica, talvez você já testou algumas, não sei. Você pode falar para a Várias. gente, porque chegaram aqui perguntas do tipo, mas e como é que ele faz ali no dele? É um bruto? É por... atendeu 100 É, pacientes, ganha um tanto? Como é que faz? a gente faz assim, as nossas secretárias ganham muito, hein, meu? Muito mesmo, né? Eu fiz uma pesquisa de mercado e, assim, eu nunca vi secretárias que ganham tanto quanto as nossas, salvo raríssimas exceções. A gente faz um fixo, um valor fixo bruto, e mais 0,4% de todo atendimento da clínica. Essa é a conta que a gente Para faz. cada É uma uma delas? porcentagem Ou para para cada uma ratear? delas. Para cada uma delas. É uma porcentagem, né, em teoria baixa, mas quando você soma, né, 12 médicos atendendo, isso dá um valor bacana. E elas começam a perceber nitidamente isso, né? Nossa, esse mês a agenda foi miada, caiu menos. Esse mês a agenda foi muito boa, caiu mais. Cada 100 pacientes, meu e da Maria Fernanda, a gente faz um jantar com elas e com os maridos, comemorando o centenário de pacientes. Quando eu fiz meu milésimo, né, a primeira vez que eu fiz meu milésimo, a gente levou Que elas legal. para um resort. Então, pagamos um final de semana no Mavis, que é um resort em Cesário-Lange, como prêmio de estímulo, de incentivo, isso tudo. Ovo de Páscoa top, panetone top, presente de aniversário top. Então a gente faz elas se sentirem assim, realmente, né, o grande segredo, né? A sua secretária, ela não pode querer trabalhar na sala do lado. Ela não pode estar num prédio comercial, né, que nem o nosso, e saber que a secretária do lado ganha mais ou que a secretária do advogado ganha mais. Ela tem que estar feliz, né? Pode ser que ela não ganhe mais, mas ela está feliz, porque a condição de trabalho dela é bacana, porque vocês verbalizam, né? A gente verbaliza, a gente faz reuniões para elogiar o trabalho, a gente dá feedbacks, a gente dá os jantares, a gente dá presente, né? Então a gente tenta criar um ambiente onde a pessoa, assim, ela se sinta bem, né? Feliz, assim, não quero mudar de emprego, esse é o emprego da minha vida, é aqui que eu vou ficar. Essa é a grande meta para sua secretária. E lembra, quem está chegando agora, quem ainda não tinha visto, a secretária é a pessoa mais poderosa da sua clínica, é a pessoa mais poderosa do consultório, só você que não sabe disso ainda. E a chave pode demorar muito a cair, você vai se arrepender. Porque, Exato. exatamente, tu falou de boicotar. Imagina uma secretária que não tenha a perspicácia de saber manejar remarcações, de última hora, quando o paciente, eu não vou hoje, e ela tem ali a lista de espera e entra em contato e tudo mais. Então, isso Exato, né? é importantíssimo. E o E, traquejo, né? Uma palavra mal encaixada, né? Uma mensagem sem emoji, uma mensagem seca, tudo isso faz diferença, né? São detalhes, né, meu?
O que a gente tenta ali vender na clínica não é só um atendimento, é uma experiência, né? Então, desde o momento que ela liga para agendar, quando ela frequenta o prédio nosso é muito legal, tem manobrista, tem um cafezinho, uma recepção confortável, tem uma musiquinha ambiente legal, tem toda uma fala, né, ali de bem-vindo e de despedida das secretárias. Então a gente vende uma experiência, que é negócio do cara voltar para casa e falar, meu, foi muito top hoje, né? Não só atendimento, mas tudo foi encaixado, né? Tudo foi perfeitinho. Não ter atraso, né? Isso é uma coisa que a gente preconiza. Isso é uma briga minha com a Maria Fernanda, ela atrasava muito no começo, agora não, né? Então, assim, tolerado 15 minutos de atraso, não mais que isso. Então, para o Que paciente ótimo. ver que assim, né, pô, foi uma experiência agradável, vou voltar nessa clínica, né? E se meu pai precisar de um psiquiatra, eu vou pensar num psiquiatra da clínica. Se meu irmão precisar de um terapeuta, eu vou falar da clínica. Então, você sendo top e perfeccionista em todos esses arredores e não só no seu atendimento, você faz o marketing para a clínica. E aí começa o boca a boca, né? Poxa, você conhece um psicólogo? Não, eu conheço um neuro, mas eu sei que na clínica dele tem um psicólogo. Liga lá que é muito top, uma equipe deve ser muito boa. Eu ouvindo isso aqui, eu acho que quem ouvir também, a única coisa que vai estar pensando agora, como é que eu faço para fazer um estágio de uma semana para aprender tudo isso lá com eles? Eu acho que quem está ouvindo aqui, eu já vi que começaram a chegar algumas mensagens, por exemplo, Vitor, eu sou pediatra do interior, mas já estou de olho, quero ver se ele me aceita ali de estagiário, de secretário, só para aprender e aplicar no meu negócio. Bacana. E a gente está chegando aqui nos momentos finais. Vamos falar um pouquinho do Dr. Tontura, esse projeto do teu Instagram, que já está maior do que o Instagram, se a gente for pensar, já foi para Danilo Gentili, já foi até tá com a canequinha aí, já tá vingando e muito Ah, você bem. viu a canequinha? Eu vi. E o que você pensa assim em futuro? Vai continuar muito provavelmente com a clínica, mas você já pensa em grandes marcas, em uma clínica em franquear? Porque eu já vejo que o teu modelo de negócio é um dos poucos que conseguem ter processos, consegue já ter um certo sucesso, já tem audiência, já tem tudo. O que você pensa para o futuro como doutor Tontura? Olha, meu, a minha ambição maior hoje é de divulgador científico, né? Se for falar assim, meu, o que que você sonha, o que que você quer? Eu quero que a palavra de esperança, a palavra de ciência sobre tontura chegue em pessoas que precisam, né? Essa é a minha grande missão hoje, né? E isso me dá muita endorfina, muito prazer, né? Isso, nossa, até arrepio de falar, né? Quando eu recebo relatos, né, do Brasil inteiro, e-mails, comentários no Insta do tipo, nossa, eu já, né, estava perdido, eu vi o seu vídeo, eu descobri mais ou menos o que eu tinha, eu fui atrás de ajuda aqui e hoje eu estou bem. Isso daí né, para mim é a grande missão, né? É a missão maior, é a energia que eu dedico hoje nas redes sociais é para isso, né? É para isso, né? Para eu conseguir fazer com que as pessoas cheguem na ajuda, para conseguir fazer com que as pessoas entendam da doença dela, entendam da tontura dela, saiba que nem tudo é labirintite, entenda que tem tratamentos totalmente diferentes um do outros. Então, educação, né? Educação do público geral. Em relação a essa questão financeira de abrir franquias e clínicas, confesso que não, viu? Não é uma ambição no momento, né? A gente tem uma limitação muito grande de neurologistas que trabalham com tontura. Então, hoje, se eu abro um centro doutor tontura, eu tenho muito pouca gente para colocar ali. No Brasil, somos muito poucos, né? Então, não teria assim uma ambição de um centro maior, alguma coisa assim, não. Pelo menos não por hora, tá? Não por hora. Não, mas eu É... acredito que tem milhares de colegas que vão ouvir e vão pensar o seguinte: eu pagaria para aprender, não em uma universidade, talvez ter o título, mas no primeiro momento aprender com ele a lidar com esse paciente, a manejar. Eu que trabalho num PSF, que sou Sim, generalista, que sou clínico, sim, eu acho que também a sim. educação é um ramo que você pode apostar também, né? Sim, sim, sim. Isso eu penso muito, né? Isso a gente já trocou muita figurinha, né? Curso médico eu penso bastante, né? Eu consegui contribuir com a minha expertise para pessoas que gostam, né, de tontura, mas não aprenderam na faculdade a atender, que é 99,9% de nós médicos. Eu saí da faculdade cru em tontura. Fiz uma faculdade boa, pública, de excelência, sabia nada de tontura, nada, zero, tá? Labirintite, Dramin, é isso que eu sabia, que é o que todo médico sabe, né? Então, sim, isso eu penso, né? Eu penso em fazer curso médico pro público geral e eu penso em fazer curso médico não, né? Então, eu vou fazer curso pro público geral e curso médico pro público médico, né? Isso seria uma ambição.
Na verdade, era algo para ter saído do papel na quarentena, infelizmente não deu, mas está programado ali, está no forno. E e-books, né? Eu fiz o e-book Tontura Não é Frescura no período da quarentena. Foi um sucesso, né? Se vocês aí que estão me vendo, né? Se vocês conhecem alguém que sofre de tontura ou algum paciente que vocês queiram compartilhar, tá lá, né? No site da Clínica Neurologia e Psiquiatria TV, tem lá o link para o e-book. Lá no site, lá no Linktree, que aí abre lá vários linkzinhos, né? E tem ali o e-book gratuito para baixar. Foi um e-book muito bem aceito, né? Que eu falo exatamente do preconceito que as pessoas com tontura sofrem. Muitas vezes elas são subjugadas na queixa delas, são interpretadas como piti, literalmente. Ah, um piti. Vamos dar Dramin aqui no PS, vamos dar diazepam. E o cara tá numa puta crise de vertigem, né? Enfim. Então eu trabalho bastante essa questão aí da dor e do sofrimento de quem tem tontura e não consegue chegar em ajuda. Mas os planos sim, né? Cursos em breve, tomara. Tomara que saia do forno. Ah, vai sair. Vai sair, com certeza. É que é complicado, eu entendo do teu lado. Consultório bombando, aí tem a pandemia, isolamento, tem que fechar, foi obrigatório no primeiro momento, cai receita, cai tudo. Só que aí entra a telemedicina, as pessoas querem você, aí você começa a atender bastante, então o tempo eu sei que é um É negócio complicado difícil. aí pro teu lado, É sempre foi. difícil dividir Sempre energia, né? foi. E é bem isso, né? Para eu gravar o curso, eu Exatamente. tenho que deixar de atender. Mas como que eu deixo de atender se a minha espera já está em meses e a galera já não tem onde pôr mais gente, né? Então, você fica naquele paradoxo, né? Você tem que parar uma coisa para dar mais energia para outra, só que ao mesmo tempo você está sentindo, né? Que você está deixando de ajudar pessoas que precisam, porque você está diminuindo sua carga horária e deixando de ganhar receita, né? Tá ganhando menos para fazer o curso, só que é algo que a longo prazo vai se pagar, com certeza, né? Vai lucrar, né? Então, é difícil, meu, é paradoxal, né? É bem difícil. Paradoxal. Maravilha. Vamos para algumas rapidinhas aqui nos últimos 4 minutos. Uma dica de marketing para quem está te ouvindo, que você já colocou em prática e deu muito certo. Aprenda a mexer no AdWords. Aprenda você a mexer, não dependa de alguém para fazer o seu AdWords. Bacana. E uma dica de empreendedorismo. Nossa, meu, clichê, acredite nos seus sonhos. É uma dica de Mas você me falou uma empreendedorismo. esses dias. É. Qual? Você me falou uma esses dias que uma vez uma colega tua te perguntou que ia ser sócia. Você falou, não, para que eu vou ser sócio? O negócio pode Ah, crescer e boa. depois eu ter que. Boa. Lembra? Então, uma grande dica de empreendedorismo, né? Se possível, não tenha sócios, né? Exatamente, não tenha sócios. Se você está precisando de expertise, estude. Se você está precisando de dinheiro, vai no banco. Mas não tem. Se você está precisando de imóvel, alugue. Não vai se atrelar com alguém que tem um imóvel em sociedade. Porque depois, lá no futuro, né? Se você enxerga mais a longo prazo, quando sua clínica estiver bombando e você estiver ganhando muita receita, metade da sua grana vai para um sócio indesejado, né? Então, se eu fosse dar uma dica de empreendedorismo, tente não ter sócios. Inclusive, eu É, sugiro um livro muito legal, o Livro Negro do Empreendedor. Foi você que me boa. passou? Não, 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 você que me né? passou esse livro. É, foi eu. Livro Negro, Livro Negro do Empreendedor, muito bom. E eu não vou te deixar mais em saia justa, não. Eu acho que uma coisa que você sabe falar muito bem é sobre carreira médica, e eu acho que essa rapidinho você vai conseguir matar. Carreira médica, se você estivesse começando hoje, ou para quem está começando hoje, uma ou algumas dicas que você acha que são fundamentais para isso. Acho que eu falei na apresentação, né? Se imagine daqui a 10 anos. Essa seria uma dica muito grande de carreira, para você não se perder no meio do caminho. Então, você tem que ter muito bem estabelecido aonde se quer estar dali a 10 anos, para você gastar sua energia, seu tempo voltado para chegar nesse objetivo. Se você não tiver um plano bem delineado, você vai se perder, você vai ficar dando volta atrás do rabo. Então, se imagine profissionalmente daqui a 10 anos. Essa é a tarefa, é a grande dica que eu dou para você que está me vendo agora e está pensando em abrir um negócio dentro da medicina, né? O seu negócio, o seu consultório. Principalmente na medicina, a gente sabe que trap, né, em inglês, essa armadilha acontece muito. Eu começo, entro no plantão achando que vai ser temporário e nunca mais saio. E nunca mais Nunca sai. mais saio Só dessa que se realidade. era o seu plano, tudo bem. O problema é quando não era o É, plano, né? Ou quando a pessoa nem tinha um plano e depois de 10 anos dá conta de tipo, que merda, eu não queria estar aqui, né?
Ótimo. E você tem algum hábito que você coloca em prática todos os dias e que esse hábito tem melhorado a tua performance como médico, como empresário e tudo mais? Meu, eu tenho estudado muito, né? Então, como eu comecei a pegar casos ultra mega específicos de tontura, né? Então, teve um paciente, eu bati o recorde, né? Ele falou, você é meu 55º médico. O recorde anterior era 44. Então, como eu estou muito sub especializado, eu tenho estudado muito. Então, todos os dias eu tenho tirado ali pelo menos meia hora, uma hora de estudo, religiosamente, todos os dias. Então, tudo assim, né? Pingou coisa nova de neurovestibular no PubMed, eu já estou me atualizando, já estou estudando. Então, uma grande dica que eu dou para a carreira, né? Se você quiser ser subespecialista em alguma coisa como eu, né? Falar só de uma coisa faça jus, né? Faça jus a isso. Estude mesmo, né? Estude mesmo, né? Seja o cara do assunto. Maravilha. E Saulo, os últimos aqui 30 segundos, eu quero te agradecer mais uma vez. Eu sei que o teu tempo, além de caro, precioso, você tem a Mel ainda para ver hoje e tudo mais. Exato. E obrigado. Esse vídeo aqui vai ficar tanto no nosso IGTV quanto no YouTube. Depois vai a gravação e depois algumas vezes a gente posta os melhores momentos. Tenho certeza que muita gente aprendeu com o Dr. Tontura hoje e eu te agradeço. Maravilha, gente. Maravilha. Obrigado a presença. Boa noite. Todo mundo que ficou aí até agora. E a gente se fala. Valeu. Um abraço. Boa sorte para todo mundo aí que está entrando nessa empreitada, hein?